29 de novembro de 2023. Nós estamos na quarta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Nesta manhã desta quarta-feira, nós vamos meditar em comunhão com a igreja a primeira leitura, que é o texto de Daniel, a profecia de Daniel, capítulo 5, versículos do 1 ao 6, do 13 ao 14, do 16 ao 17, do 23 ao 28. Naqueles dias, o rei Baltazar ofereceu um grande banquete aos 1000 dignatários de sua corte, tomando vinho em companhia deles. Já embriagado, Baltazar mandou trazer os vasos de ouro e prata que o seu pai, Nabucodonosor, tinha tirado do templo de Jerusalém para beberem deles o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Foram, pois, trazidos os vasos de ouro e prata, retirados do templo de Jerusalém. E deles se serviram o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Bebiam vinho e agradeciam seus deuses de ouro e prata, de bronze e ferro, de madeira e pedra. Naquele mesmo instante, apareceram dedos de mão humana que iam escrevendo diante do candelabro sobre a superfície da parede do palácio, e o rei via os dedos da mão que escrevia. Alterou-se o semblante do rei, confundiram-se suas ideias, e ele sentiu vacilarem os ossos dos quadris e tremerem os joelhos. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e este lhe disse: És tu, Daniel, um dos cativos de Judá, trazidos de Judá pelo rei meu pai? Ouvi dizer que possuís o espírito dos deuses, e que em ti se acham ciência, entendimento e sabedoria em grau superior. Ora, ouvi dizer também que sabes decifrar coisas obscuras e deslindar assuntos complicados. Se, portanto, conseguires ler o escrito e dar-me sua interpretação, tu te vestirás de púrpura e levarás ao pescoço um colar de ouro, e serás o terceiro homem do reino. Em resposta, disse Daniel perante o rei: Fiquem contigo os teus presentes e presenteia um outro com as tuas honrarias. Contudo, vou ler, ó rei, o escrito e fazer-te a interpretação. Tu te levantaste contra o Senhor do céu. Os vasos de sua casa foram trazidos à tua presença, e deles bebestes vinho, tu e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Ao mesmo tempo celebravas os deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, de madeira e pedra, deuses que não veem nem ouvem, e nada entendem. E ao Deus que tem em suas mãos tua vida e teu destino, não soubeste glorificar. Por isso foram mandados por ele os dedos da mão que fez esse escrito. Assim se lê o escrito que foi traçado. Mane Tessel Parsin. Esta a explicação das palavras. Mane, Deus contou os dias do teu reinado e deu por concluído. Tessel, foste pesado na balança e achado com menos peso. Parsin, achado, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, hoje nós vemos a continuidade do texto que nós estamos acompanhando desde a última segunda-feira.
E a história de Daniel, dos seus companheiros, do rei Nabucodonosor, e hoje a história continua com o filho do rei Nabucodonosor, que se chamava Baltazar. Meus queridos, Nabucodonosor reinava na Babilônia e ele invade o povo, invade o território do povo de Judá para possuir aquele território. Naquele tempo, uns povos conquistavam outros por meio de invasão. Invadindo o território, eles saqueavam as cidades, faziam do povo escravo e roubavam as armas. E também os objetos de valores, como ouro, etc. Foi isso que a Babilônia fez quando invadiu Judá, né? Sendo mais forte que Judá, invadiu Jerusalém, saqueou o templo, roubou os cálices, roubou os candelabros, os objetos do templo de Jerusalém e levou para a Babilônia. E também levou o povo para ser escravo, por meio de 2 deportações. Foi isso que aconteceu. Dentre os que eles levaram para a Babilônia estava Daniel e os seus 3 companheiros. Daniel era um visionário, tinha um dom, o dom da visão, o dom da profecia. E agora nós vemos nós contemplamos hoje na leitura um fato, né, que presenciado pelo sucessor de Nabucodonosor, que era o primeiro rei, que se chamava Baltazar, que ele quis usar, assim como seu pai, os objetos que eles saquearam do templo de Jerusalém. Acontece, minha gente, que o templo de Jerusalém era um templo do Deus verdadeiro e único, de Yahvé, o Deus único e verdadeiro. Então eles estavam usando os objetos do templo para fazer práticas que desagradavam ao Deus único e verdadeiro, né? Eles estavam adorando outros deuses e se utilizando dos objetos que pertenciam ao templo de Deus. É por isso que a ira de Deus vai se insurgir contra Baltazar e contra o Império Babilônico. Por isso que Daniel vai fazer a leitura da visão que eles têm. Baltazar vê uma imagem como se uma mão estivesse escrevendo na parede do palácio, e ele quer saber o que está escrito lá, o que essa mão dessa visão escreveu. Por isso que ele chama Daniel, que é o visionário que eles tinham pego lá do povo, e Daniel traduz: o teu reino já está destruído, né? As 3 informações do texto escrito, Deus contou já os seus dias, né? O teu reino vai ser dividido e entregue aos persas. E depois nós vamos ver que a Babilônia vai enfraquecer e vai ser dominada por um outro império pagão que se chama Pérsia. E depois nós vamos perceber que a Pérsia vai libertar o povo da escravidão, o povo que estava escravo, né? Mas isso é um capítulo adiante, né? O que vai acontecer depois. Qual a conclusão da leitura de hoje para a nossa vida pessoal? Vocês percebem que o padre faz sempre um apanhado histórico para a gente poder entender o texto, né? Às vezes a gente escuta muitas reflexões do texto diário por aí, e os padres não explicam com profundidade, né, o contexto histórico, e ficam falando somente da atualização do texto para a vida, e a pessoa não entende o que o texto significa na literalidade, o que o escritor quis dizer com o texto. Então é sempre importante, eu sempre faço isso, né, a partir do que o escritor quis dizer. Aí, depois disso, a gente coloca na vida da gente, que é o que a gente vai fazer agora. O que a gente pode colocar na vida da gente desse texto de hoje? É o seguinte, minha gente. O que a gente pode colocar na vida da gente é o seguinte: não brinque com as coisas que pertencem a Deus. Não brinque, né? Não brinque. Por quê? Porque o projeto de Deus ele vai se cumprir de um jeito ou de outro. E aqueles que se colocam contrários às coisas e ao projeto de Deus, eles padecem. Nós estamos
tendo a oportunidade de ver nessa narrativa, texto de Daniel, que o imperador babilônico, ou o rei babilônico, primeiro Nabucodonosor, depois seu filho Baltazar, que é a personagem de hoje, eles vão se dar mal. Eles usaram os objetos, os vasos, o cálice do templo, né? Os objetos que eram usados no culto ao Deus único, eles usaram para prestar culto a deuses pagãos, deuses falsos que não existiam. Isso foi motivo da ira de Deus contra eles. E eles foram fadados à destruição. Por isso que eles foram invadidos pela Pérsia e depois vão ser dominados, né? Para nós é a seguinte questão, né? Levemos as coisas de Deus a sério. Não brinquemos com as coisas de Deus, minha gente. Nós temos e nós cremos um Deus ciumento. E crer nesse Deus, ou professar a fé na existência desse Deus, não é uma questão unicamente de fé. É uma questão de verdade. Deus é o único, não existem vários deuses. E esse Deus único, ele nos quer por inteiro. E tudo que acaba nos dividindo, nos tirando dele, ele vai colocar por terra. Tudo aquilo que as pessoas têm feito com as coisas de Deus ficarão por terra. É o momento de nós refletirmos. Nós estamos vivendo num mundo que não teme mais a Deus, né? Um mundo que não teme mais a Deus. A gente tem o Brasil como uma sociedade católica, né? É a sociedade maior parte cristã, né? Isso é tudo ilusão. Tudo ilusão. A maioria das pessoas da nossa nação, dos nossos estados, dos nossos municípios não vão à igreja. Se a gente for colocar na balança, a maioria é pagão já. Se for colocar na balança. E as pessoas cada vez menos temem a Deus. Mas virá o dia que Deus imporá a sua justiça, que é o texto de hoje. E muitos que estão competindo com o Deus verdadeiro, ou levando outros para o distanciamento de Deus, prestarão contas e padecerão castigo. Então é coisa séria, coisa séria. A gente tem que sempre pensar, gente, né? Será que nós alegramos o coração de Deus? Nós temos pecados, nós somos frágeis, todos nós temos nossos pecados, não é? Mas de maneira geral, com tudo que a gente faz, com o testemunho que a gente dá, com o nosso jeito de ser, com a verdade que nós pregamos, nós temos levado pessoas para Deus ou para longe de Deus? Essa que é a questão. Essa que é a questão. E olha, minha gente, quem compete com Deus vai ser colocado por terra. Quantas coisas na nossa vida, na nossa sociedade, têm competido com o Deus verdadeiro? Primeira coisa, os deuses falsos. O dinheiro, né? O Deus sexo, a sexualidade, né? O Deus poder. Quantas pessoas estão longe de Deus, mas estão entregues à idolatria dos prazeres da vida? Nós caímos nisso o tempo todo. Nós que temos consciência, que buscamos a Deus. Imagine as pessoas que não conhecem a Deus. Adoram a outros deuses, né? Quantas coisas têm competindo com Deus? Primeiramente, a gente tem que olhar na nossa vida. Sejamos francos conosco mesmo. O que tem nos tirado de Deus? Todos nós temos situações que nos tiram de Deus. Como acabei de dizer, ou são os afetos, ou é o dinheiro, ou é o poder, ou são os nossos próprios projetos que acabam anulando a presença de Deus na nossa vida. Deus não aceita ser dividido. Olha que o texto nos informa. Deus ficou com ciúme dos objetos do seu templo. Quanto mais de nós, minha gente. Quanto mais de nós. Né? Eu sempre digo às pessoas, né?
Eu sempre, quando eu passo, eu convido as pessoas para vir na minha missa, né? Falo sempre, minha frase é essa: vão na minha missa, vão na minha missa. Porque é melhor que as pessoas estejam próximas de Deus, né? A luta contra o pecado, a luta para mudar de vida, os passos de conversão, isso aí são coisas que vão acontecendo naturalmente. Mas nós precisamos pregar que as pessoas estejam nos átrios dos braços e das mãos de Deus. Essa é a vontade de Deus, minha gente. Essa é a vontade de Deus. Baltazar, personagem da leitura de hoje, ele excluiu, né, a devoção ao Deus único e verdadeiro. E ainda usou as coisas de Deus para prestar saudação a outros deuses. Isso Deus não aceitou. Deus, ele quer ser amado. Mesmo na imperfeição daqueles que buscam, mesmo nos pecados, mesmo Deus quer ser amado. À medida que nós vamos amando a Deus, nós vamos entrando num estágio de perfeição maior. É uma coisa automática, minha gente. Uma coisa automática. O nosso problema, a gente olha o processo catequético da igreja, né? A caminhada catecumenal, e o primeiro passo, né? O primeiro tempo catequético se chama querigma, né? Que é o anúncio do amor de Deus. Não é ficar falando de doutrina, de regra, de pode ou não pode, não sei o que. Não é o primeiro passo. A primeira coisa que tem que ser anunciada é o amor de Deus, que essa é a vontade de Deus, que todos estejam nos seus átrios, debaixo dos seus braços, né? Reconhecendo que existe só um e verdadeiro Deus, né? Venham participar, venham, né? Venham e reconheçam que existe só um Deus verdadeiro. Mas aí você pode me perguntar, mas padre, e se a vida não condizer, né? E se a vida não combinar com isso, com Deus? Porque a gente pode estar junto de Deus e a nosso testemunho de vida não combinar com Deus. É um segundo passo, que se chama catecumenato, né? Que se chama catequese, é um segundo passo. O primeiro simplesmente é nós trazermos as pessoas para que se sintam agraciadas da presença do Deus verdadeiro. Esse é o modo de pregar a igreja primitiva. Esse é o modo que Deus deseja. Esse é o modo que Deus deseja que funcione na nossa vida de pregadores do Evangelho. Ele quer todos perto deles. A reconstrução do coração, a mudança das atitudes, né, a mudança de vida é algo que vai acontecer naturalmente, mas simplesmente tragam próximo de Deus. Sabe qual é o nosso problema, minha gente? Nós denunciamos a vida das pessoas, julgamos a vida das pessoas como primeiro anúncio. Ninguém vai aonde é repelido, aonde é criticado. Ninguém vai. Nós fazemos errado. Ninguém vai. Ninguém vai. Evangelizamos. Evangelizamos, meus queridos, sim. Mas que nós evangelizemos com amor. Com amor. Que nós preguemos que Deus é único, é ciumento, nos quer perto dele. Ele quer nos acolher, é a fonte da felicidade verdadeira. Ele deu a vida de seu, entregou seu filho à morte, entregou a vida do seu filho em nossas mãos, porque ele nos quer perto. Esse é o anúncio querigmático, esse é o anúncio que deve brotar dos nossos lábios. Deus nos abençoe. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.